Você já se imaginou fazendo uma palestra? Com certeza sim, né? Beleza. Agora, você já se imaginou fazendo a palestra com fome, com dor, durante uma caminhada sofrida? Você já fez isso na sua vida? Eu vou te contar. Eu faço palestra já faz tempo, dou aula e tal, mas eu sempre imaginei essas coisas sentada. Eu nunca me imaginei dando uma aula, dando uma palestra aqui na live do YouTube, com fome, em sofrimento. No vídeo de hoje eu vou te contar a história de uma palestra que começou no campo de concentração. E eu tirei essa história da palestra realizada no campo de concentração desse livro aqui, ó. Ele, que foi indicado no programa Pior Ano da Sua Vida, em outubro. Vem comigo. Olá, sábio, olá, sábia do canal Milena Aquino, conversando com você, falando de mais um livro. Gente, aqui eu falo de livro. Aqui eu falo de livro, uma hora eu uso o modelo fixo, outra hora eu uso o modelo solto, mas assim vai. E eu vou produzindo com vocês as minhas falas a partir das leituras que eu faço. E aí eu vou contando umas frases que é referente ao livro que eu tô lendo e vou seguindo. Eu quero dizer, antes de começar a falar do livro, eu quero dizer que tem aí na descrição do vídeo pra você um e-book com passo a passo, pra você ler um livro em uma semana, como eu faço. Certo? Eu já passei dos 40 livros lidos hoje, em outubro, e eu desejo que você comece a ler um livro por semana. Clica aí e é pra você desfrutar e aprender, sabe? Como se faz pra ler um livro por semana. O livro de hoje é Sobre o Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Galera do céu, que livro! Ele tem 147 páginas, tem 3 partes. Foca aqui, ó, 3 partes. As partes, elas são do conceitual para o prático. Então, no início começa com alguns conceitos e no final tem mais história da vida do autor. E é claro que ele intercala atendimentos que ele fez a pacientes. Ele faz isso. O Viktor Frankl, ele é um cara que viveu a mesma época de Freud, porém questionava as coisas que Freud apresentava e ele tinha suas ideias. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi preso, ele foi para os campos de concentração na época da guerra, na época da Segunda Guerra Mundial. O Viktor Frankl é daquele cara que pensa uma teoria e na vida dele prova a teoria. Sabe o que eu fiz aí? Te dando o e-book com 7 passos? Então, é a minha teoria de como eu leio um livro em 7 dias. Só que eu faço isso aqui dentro da minha casa. Só que ele criou uma teoria dentro do campo de concentração durante a guerra. Veja como é impressionante olhar essa postura dessa pessoa. Vale a pena você sentar e ler livros dele. Eu li o Em Busca de Sentido e agora eu li esse. De forma que eu quero conversar com vocês da seguinte maneira. As 2 primeiras partes do livro, elas têm expressões conceituais, que eu acho importante para definir o sentido da vida, né? Para definir o sentido da vida. Mas com as minhas palavras eu vou dizer o seguinte para você. O sentido da vida é em colocar sentido a ela. É parar de ficar perguntando, ai meu Deus, qual é o sentido da vida? E falar assim, o sentido da vida, ele tá aqui, eu digo, eu crio e eu executo o sentido da vida. De forma que o autor, ele vai colocando situações no livro, a partir dos atendimentos dele, que indicam esse conceito. Então ele faz analogias para ficar claro os conceitos, que quando ele vem falar de alguma coisa diferente, ou ele conta casos de atendimento nas clínicas deles, nos locais que ele atendia. Certo? Então eu vou contar para vocês, por exemplo, uma que eu achei impressionante sobre o sentido da vida, uma analogia. Ele fala o seguinte, ele fala sobre a singularidade da vida. Ele fala, olha para as suas digitais. As suas digitais vão servir apenas para o papiloscopista. Apenas para, se fosse na linguagem de hoje, ele ia falar assim, apenas para usar digital, né, para voltar ou para passar no aeroporto ou para o seu celular. Ele fala isso. Porém, ele fala que o sentido da vida, biologicamente, tá aqui, tá na sua reprodução, tá, mas tá naquilo que você emite como conteúdo singular. Eu achei isso maravilhoso. Então, não é singularidade que fixa em mim, é singularidade que eu oferto a alguém, que é para alguém. Qual é a minha forma de ser singular no mundo? Qual é a minha forma? Se você ler o e-book que eu coloquei aí, você vai ter a minha forma. Essa é a minha forma de ser singular para você. Porque se você ficar só vendo as digitais, eu sou singular apenas para mim. Então, ele diz que o sentido da vida é você ofertar algo à vida. É você entregar respostas. Parar de ficar esperando resposta. É você construir as suas próprias respostas. Enfim, os 2 capítulos ficam nesse aspecto, além de falar sobre situações de suicídio, situações de doença e
você também vai ver a mesma ideia. Ele diz que muitos doentes colocam sentido, colocam singularidade naquele sofrimento, colocam vida naquele sofrimento. E pessoas sendo atendidas após a tentativa de suicídio também vão achar o sentido naquele evento. E a partir daí vão se reestabelecer, se renovar. E por falar em renovar, ele diz que as pessoas, isso tudo nas minhas palavras, né, gente? Ele diz que as pessoas não vão cair psicologicamente se elas tiverem o interior fortalecido, se elas tiverem o espiritual fortalecido. É isso. É muito abstrato aos teus olhos? Ao meu olho não é abstrato. Porque eu creio que o homem de espírito forte produz uma vida forte. Cria uma vida forte. Enfim, vamos lá para aquela parte que eu disse no início do vídeo, que você deve estar esperando até agora, que é o quê? Como foi essa história dessa palestra que ele criou no campo de concentração? Aqui temos a palestra. É a terceira parte do livro, é Experimento Crucis. E ele começa a narrar uma história. E ele diz, numa estrada, a determinada altura, no quilômetro tal, tinha um grupo de pessoas. E tratava-se de um grupo de prisioneiros do campo de concentração. O objetivo era construir uma indústria bélica camuflada de dimensões gigantescas. Então eles estavam caminhando e o objetivo era esse, chegar no lugar para fazer isso aqui, para fazer essa construção gigantesca. Beleza. No caminho, aí ele vai narrando, né? No caminho, o que aconteceu? Era comum entre eles aqui, o pensamento ser dominado pela ideia de que a gente vai comer. Depois que a gente fizer esse trabalho, a gente vai comer. Então, olha só. Os pensamentos das pessoas giravam em torno de preocupações cotidianas de um campo de prisioneiro. Então, para um desses homens, esses pensamentos se tornaram, de algum modo, muito estúpidos. Ele tentou se abrir para os outros pensamentos, para preocupações mais dígenas do ser humano. Ele, né, ia conversando com os outros e sabendo o tipo de conversa. Qual era o tipo de assunto? Era comida. E ele chamou isso de preocupações cotidianas da vida de campo, da vida do campo do prisioneiro. Aí, ele falou assim, não, eu não quero ficar nesses pensamentos. Eu quero outros pensamentos para mim. E aí, o que ele fez? E o que ele fez? Ele imaginou que estava diante de uma tribuna, diante de uma escola de formação de adultos de Viena, e ministrava uma conferência. E, na verdade, falava a respeito do que ele justamente havia vivido. Mentalmente, ele proferia uma palestra com o título Psicologia no Campo de Concentração. Pronto. E aí ele começou a se imaginar, falando isso, ao invés de ficar pensando na comida. Saiu daquele sofrimento, ao invés de ficar pensando no que iam construir ou que não iam construir, certo? E ele começou a construir a palestra, de forma que, gente, chegou o dia da palestra, na vida real. Eu estava contando até agora aqui o texto, ele narrando, mas chegou o dia da palestra, ele foi solto, ele foi liberto. No vídeo, no card e na descrição, você vai ver essa história. Ele foi solto, ele foi liberto. E começou a executar aquilo que ele imaginou. A conferência que este homem proferiu mentalmente naquela ocasião será ministrada agora, realmente, pela primeira vez. Ele fala aqui, né, a introdução da conferência que começa, mas antes ele fala assim, ó, se você tivesse olhado mais atentamente, você veria, costurado em um pequeno trapo de linho, em que se podia ler um número, 119104, que era o Viktor Frankl. Essa palestra que ele começa, ele toma mais um tempo do livro e fala sobre a experiência dele no campo de concentração. E ele divide em 3 partes essa experiência. Ele diz que como que é o campo para quem é prisioneiro, né? Para quem foi prisioneiro. E eu achei uma coisa muito curiosa, eu quero compartilhar aqui com vocês. Ele diz que no campo de concentração existem 2 tipos de prisioneiro. Os que cabem no grupo de 95% e os que cabem no grupo de 5%. Qual a diferença entre os dois? O grupo de 95% já vai morrer, já vai para a câmara de gás. E o grupo dos 5% é o grupo que tem que refazer a sua existência. De forma que eles já entram ali, se despindo de tudo. De todos os pelos do corpo, de todas as roupas do corpo, e eles deixam tudo. E agora eles vão criar uma nova existência. É esse grupo dos 5%. E, curiosamente, esse grupo dos 5% é aí nesse grupo que ele fundamenta a teoria dele. Ele criou uma palestra no campo de concentração. Isso foi o mínimo, porque, na verdade, ele criou uma nova vida a partir do campo de concentração. E ele deu respostas para a vida de uma forma responsável e decidida. Todo dia ele decidia viver. Todo dia ele decidia. E é isso que ele diz que é o sentido da vida. Que é a gente achar a oportunidade na vida. Não é a gente esperar a oportunidade cair no colo.
É a gente criar na cabeça, falar com os lábios e produzir de forma responsável algo. A vida não é um presente. A vida é uma oportunidade de se fazer presente. Ah, eu ganhei a vida. Nesse livro ele também fala de um suprasentido que, né, é para além da vida. Nessa ideia de presente, nós recebemos um presente, certo? Mas, na ideia só de vida aqui, é como eu construo esse presente na vida. A oportunidade eu tenho. A possibilidade de viver eu tenho. O que eu faço nessa vida? Existia um poder no grupo dos 5%. O poder deles era... O poder era um poder interior. Poder espiritual. Que fazia com que a pessoa saísse da circunstância. Não deixasse que aquela circunstância a dominasse. E aí ele fundou essa teoria. Que é a teoria do campo de concentração. A psicoterapia que ele criou e formulou lá é fundada numa ideia de que eu me fortaleço no meu interior, eu me fortaleço no meu espiritual, e aí eu domino o que é circunstancial à minha volta. Essa é a ideia que ele fundamentou tudo, para mim, para o meu entendimento. E é nessa ideia em que eu vivo. Por isso que ele conseguiu fazer uma palestra sofrendo. Aí eu te falo, vamos dizer que agora você esteja me vendo aqui, você tenha um sofrimento, um mínimo qualquer. Apesar dele, o que você está projetando para o amanhã, para as próximas horas agora? Qual a resposta que você dá? Lembre-se, a vida é oportunidade, e é você que cria, e é você que faz. E é você que conduz. Sabendo que o destino não vai fazer tudo conforme a sua condução, mas você precisa agir, você precisa se responsabilizar, nós precisamos. Eu só quero contar uma coisa aqui pra vocês. Depois que eu li o primeiro livro do Viktor Frankl, eu decididamente tomei uma postura. Você pode fazer isso. Milena, eu não tô pensando em criar uma palestra, mas pense em algo que te tire da circunstância. Isso vai mostrar que você não é dominado no seu interior, você não é dominado no seu espírito, pelo contrário. O seu espírito forte te fortalece e faz você enfrentar as circunstâncias. Sabe, me diz agora, vai com você. Você ficou com vontade de ver, de ler esse livro? De saber dessa história? Porque, sério, Viktor Frankl é um mestre de viver. Diz aí pra mim, Milena, fiquei ativada em fazer essa leitura. Gostei de saber que você tomou uma postura depois de ler o primeiro livro do Viktor Frankl. Diz aí, se você se ativou, escreve aí. Sábio, hashtag, sábio ativado. Sábio ativado. Que eu vou entender que você vai ler esse livro. Eu vou dizer pra você, ó. Sabe a decisão que eu tomei? Eu tomei a decisão. Postura diante da vida. De não viver à base de remédio como eu tava vivendo. Foi a minha decisão. Então, eu te encorajo, sabe? Vai procurar alguma coisa pra colocar sentido na sua vida. É isso. Fique bem, eu tô bem. E no próximo vídeo do canal, a gente vai trazer mais um livro. E eu vou avançar. Simbora. Deixa seu like, sabe? Ou seu dislike, mas se pronuncia. Se pronuncia porque isso é responsabilidade diante da vida. Tchau. Naomi Aquino. Leitura ativada. Treinadora de leitura criativa. Ensina em seu canal técnicas de leituras e audioleitura. Faz resenhas dos livros indicados no programa Pior Ano da Sua Vida. Oferece o seu trabalho de mentoria, consultoria e o desafio de como ler um livro em 7 dias como ela faz. Potencialize sua leitura já. Link na descrição para contato.